Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Sérgio, professor de língua portuguesa, redação e literatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, e hoje estou aqui a convite do meu amigo Cleils para participar do programa Missão Concursados, que tem no YouTube. Eu até recomendo que vocês assistam aos vídeos, e se você está se preparando para concursos públicos, deixa aqui a dica para você acompanhar, tá bom? O canal do YouTube Missão Concursados do meu amigo Cleilton. Bom, hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de língua portuguesa, principalmente para você que vai fazer o concurso do Estado, né, da Secretaria de Educação, nível médio e nível superior. Eu estava analisando essa banca, estava analisando o edital, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho aqui do edital, tá bom? O edital ele traz praticamente todos os conteúdos da língua portuguesa. Interpretação de textos diversos, principais tipos e gêneros textuais e suas funções, semântica, aí ele vai falar de sinônimo, antônimo, emprego e diferenciação das classes de palavras, substantivo, numeral, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, atenção para esse assunto, regência verbal e nominal, mecanismos de coesão e coerência textuais, crase, atenção, fique atento e revise crase, ortografia, pontuação, acentuação. E aqui vem os três assuntos que eu considero fundamentais e que são a razão desse nosso vídeo de hoje, que são figuras de linguagem, funções de linguagem e vícios de linguagem. Meu amigo, minha amiga, você que está se preparando para esse concurso, você sabe diferenciar figuras de linguagem, funções de linguagem e vícios de linguagem? Então, o nosso encontro de hoje é justamente para te ajudar a fazer essa diferenciação. Vamos começar então pelas figuras de linguagem. Professor, afinal de contas, para que servem as figuras de linguagem? Elas são o que a gente chama de linguagem expressiva. Elas servem basicamente para a linguagem literária, para a linguagem lírica, para letras de música, para os textos publicitários. Então, se eu digo, por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo, eu estou usando uma linguagem expressiva, eu estou usando uma metáfora. Então, as figuras de linguagem, elas são fundamentais nos textos chamados de textos literários. Nós temos textos literários e textos não literários. Então, as figuras de linguagem como metáfora, hipérbole, metonímia, catacrese, elas têm uma finalidade. Diferentemente das funções de linguagem. As funções de linguagem, elas estão mais relacionadas à própria produção textual. Como assim, professor? Se eu quero escrever algo, transmitindo as informações de forma objetiva, impessoal, verdadeira, eu utilizo a chamada função referencial. Se eu quero vender o meu relógio, se eu quero vender um celular, e aí eu vou organizar um texto publicitário, eu vou usar a chamada função apelativa ou função conativa. Ah, professor, mas eu quero falar dos meus sentimentos. Eu estou muito triste, eu estou muito revoltado, eu estou muito emocionado. Então eu vou usar a chamada função emotiva da linguagem. Então vamos fazer um breve resumo? Figura de linguagem é lá na literatura. Funções de linguagem para a redação. E o que é, professor Sérgio, vícios de linguagem? Que é justamente o objetivo desse nosso encontro de hoje. Não é comum no ensino médio as pessoas falarem sobre vícios de linguagem. Evidentemente que eu não vou falar de todos aqui em razão do tempo, mas primeiro vamos à definição. Vícios de linguagem são erros gramaticais, são desvios gramaticais. Existem vários tipos de vícios de linguagem, mas no encontro de hoje nós vamos falar somente sobre barbarismo, solecismo, estrangeirismo, pleonasmo e cacofonia. Tudo bem? Em razão do tempo. E nós vamos começar falando então sobre a cacofonia ou cacófato. Repare como muitas vezes, quando nós falamos ou quando nós escrevemos, não nos atentamos a alguns detalhes da língua portuguesa. Vou contar uma historinha para vocês. Certa vez uma empresária, ela foi convidada para participar de uma reunião em uma multinacional muito famosa. Ao chegar ao local, um dos participantes perguntou o seguinte: senhora, se esse problema ocorresse na sua fábrica, o que a senhora faria? Ela olhou e respondeu secamente: ora, meu filho, muito fácil, eu mandaria um químico meu. Lá pelas tantas, um outro funcionário perguntou: e se esse outro problema ocorresse na sua fábrica? Secamente, ela respondeu: muito fácil,
eu mandaria outro químico meu. Foram tantos químicos meus que no final da reunião, a pessoa responsável disse assim: mas minha amiga, foi a fábrica toda? E aí a empresária saiu sem saber o que estava acontecendo. Então veja como nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Um químico meu, dois químico meu, três químico meu, quatro químico meu. A gente chama isso de cacófato ou cacofonia. Eu vou te dar mais um exemplo para ficar claro. Pastor, a fé de muitas pessoas nessa igreja foi colocada em xeque. Pastor, a fé de muitas pessoas aqui na igreja foi colocada em xeque. A fé de. Repara que a união de uma sílaba com a união de outra gera o seguinte som: fede, fede, a fé de. Essa junção de sons desagradáveis é o que a gente chama de cacófato ou cacofonia. E para encerrar a questão do cacófato, eu vou te dar mais um exemplo. Em uma partida da Copa do Mundo, Galvão Bueno, narrando a partida de futebol, ele disse o seguinte: Roberto Carlos pediu a bola e Cafu deu. Vou repetir, preste atenção. Você que vai fazer o concurso da educação. Roberto Carlos pediu a bola e Cafu deu. Cafu deu. Repara a junção das sílabas. Cafu deu. Fu deu. Cafu deu. Esse som desagradável é o que a gente chama de cacófato ou cacofonia. Esse é apenas um dos exemplos dos vícios de linguagem. Mas, professor, existe um vício de linguagem chamado barbarismo. Afinal de contas, o que é isso? Barbarismo é quando nós cometemos o erro na palavra. Vou te dar um exemplo. A polícia interviu na confusão. Do ponto de vista gramatical, a forma verbal correta seria: a polícia interveio na confusão. Então, se você comete um erro na palavra, nós chamamos isso de barbarismo. Professor, eu estou escrevendo uma palavra e eu cometi um erro de ortografia. Isso é um exemplo de barbarismo? Sim, isso é um exemplo de barbarismo. Tudo bem? Erro de ortografia, erro de acentuação gráfica. Então, quando nós grafamos uma palavra de forma incorreta, isso é um vício de linguagem chamado de barbarismo. Professor, tem um outro vício chamado solecismo. O que é isso? O solecismo é o erro na oração, é o erro na sintaxe, é o erro na frase. Enquanto o barbarismo é o erro na palavra, o solecismo é o erro na oração. Existem três tipos de solecismo: solecismo de colocação pronominal, solecismo de concordância e solecismo de regência. Se você comete um desses três erros, você está cometendo um vício de linguagem chamado de solecismo. Se eu falo assim, me empresta o teu carro por alguns minutos, eu cometo um solecismo chamado solecismo de colocação pronominal. Na linguagem formal é: empreste-me o teu carro por alguns minutos. Se eu digo assim: fazem 2 semanas que eu não visito esse local. Na linguagem formal é faz 2 semanas que eu não visito esse local. Mas quando eu escrevo ou eu falo fazem 2 semanas, isso é um erro de concordância. Qualquer erro de concordância é um solecismo de concordância. Se eu digo assim, é preciso que você obedeça o regulamento, isso é um outro solecismo, chamado solecismo de regência. Na linguagem formal, o correto é que nós escrevamos: obedeça ao regulamento da empresa, e não obedeça o regulamento da empresa. Então, revisando, vício de linguagem são erros, são desvios gramaticais: cacofonia, barbarismo, solecismo, tem o estrangeirismo. Por exemplo, se você fala assim: eu preciso deletar essas informações, você está usando a língua estrangeira de forma desnecessária. Basta você dizer: eu preciso apagar essas informações. Então, professor, quando eu utilizo a língua estrangeira de forma desnecessária, uma vez que existe a correspondente na língua portuguesa, isso é o que a gente chama de estrangeirismo? Sim, isso é o que a gente chama de estrangeirismo. E tem um outro vício de linguagem que é bem interessante, que é o pleonasmo. Agora, muito cuidado. O pleonasmo e a ambiguidade, eles podem ser vícios de linguagem ou eles podem ser recursos expressivos. Deixa eu tentar explicar melhor. Imagine que você esteja escrevendo a redação do Enem ou a redação do concurso e lá você escreve mais ou menos assim: há 2 meses atrás estive em determinado lugar. Como a redação do Enem ou a redação de concursos utiliza a linguagem denotativa, se você diz:
há 2 semanas atrás, você está usando o que a gente chama de pleonasmo, ou pleonasmo vicioso. Nesse caso, ele é considerado um vício de linguagem. Agora veja a diferença. Na literatura, na poesia, eu posso escrever assim: eu vi com meus próprios olhos. Eu vi com os meus próprios olhos. Isso não é uma redundância desnecessária, pelo contrário, isso é para enfatizar. Então, explicando melhor, o pleonasmo pode ser um vício de linguagem ou ele pode ser um recurso expressivo. Mesma coisa, ambiguidade. A expressão com duplo sentido, a chamada ambiguidade, ela é utilizada nos textos publicitários. Ela não é um vício de linguagem. Mas se lá na redação do Enem ou na redação do concurso você comete uma ambiguidade, aí é um vício de linguagem, tá bom? Então se eu digo assim, ó, Pedro pediu para a Ana ir à sua casa. Pedro pediu a Ana para ir à sua casa. Casa de quem? Eu não tenho clareza. Eu não sei se a casa é da Ana ou se a casa é do Pedro. Dependendo do tipo textual, isso pode ser configurado como um vício de linguagem ou como um recurso expressivo. Na literatura, a ambiguidade é um recurso expressivo. Fora da literatura, fora do texto literário, é um vício de linguagem. Então, você que está se preparando para o concurso da educação, fique muito atento tanto ao pleonasmo quanto à ambiguidade. Então, revisando, olhando aqui o edital, repito, eu recomendo que você estude com muito afinco função de linguagem, vícios de linguagem e figuras de linguagem. E no próximo encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre concordância verbal e regência verbal. E também falarmos um pouco sobre crase. Então, quero deixar o meu abraço sincero e desejar uma excelente prova a todos vocês. Muito obrigado.